Glória a Deus, aleluia. Amados, Deus vem falando um tempo no meu coração já, e eu não tinha muito claro como conduzir, mas o Espírito Santo vai ministrando e a gente vai crescendo no entendimento, que é passo a passo. Ontem eu ministrei nos jovens isso, né? Que o conhecer do Espírito Santo, o Espírito Santo e o guiar dele é um processo, é um passo a passo. A gente vai aprendendo a ouvir e vai aprendendo a crescer, entendendo e discernindo o Espírito Santo dentro de nós. E nós vamos crescendo nisso, né? Então não é algo, a filiação, porque nós trabalhamos o ser filho, a filiação ela não vem muito clara logo de cara, né? Eu aceito Jesus, eu já me sinto um filho. Não, porque tem um monte de coisa para ser desconstruída, né? Coisas de pais que a gente recebeu dos nossos pais de forma errada. Quem foi criado aqui com pai distante, e aí vai ter tudo isso distorcido. Aí o Espírito Santo vai trazendo a gente para aquele caminho, vai alinhando. Então é um processo, não é algo que nasce, não é algo que do dia para a noite acontece. E eu falei muito sobre isso, e esse processo da construção dessa ministração foi assim. Foi acontecendo. E eu quero falar um pouco sobre a lealdade e a aliança assegura a nossa vitória. A lealdade e a aliança assegura a nossa vitória. Irmão, se há algo que vai me manter seguro na caminhada cristã, é a lealdade e as alianças que eu faço. Em Deus, com Deus. Em Deus, com Deus testemunhando. Há algo que nós precisamos entender, irmão. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus se aliançando com o homem, mas nós vemos o homem fazendo várias alianças. Se você começar a pegar o Velho Testamento, você pega Josué, você pega Reis, você vê muitas alianças sendo feitas. E sempre, muitas das vezes, as alianças eram feitas com profetas, com reis, que ali conectavam uma aliança com Deus, e eram feitos pastores com as suas ovelhas, né, assim dizendo, que não era só uma nomenclatura antes, mas de reis com outros povos. Você vê alianças sendo feitas e sustentando um povo, eliminando guerra, trazendo paz, alianças sendo feitas. E o que fazia perdurar as alianças eram as lealdades. O povo, quando era leal, o coração daquele que se aliançou quando era leal, essa aliança se perdurava. E é tão importante isso, irmão, porque Deus leva tanto a sério a aliança feita, irmão, que uma vez o povo começou a passar fome, e Davi não entendia o que estava acontecendo. Ficou seca, não tinha comida. E Davi, Senhor, o que aconteceu? Falou assim, ó, Saul matou um povo que Josué tinha se aliançado e falou que nunca ia tocar nesse povo. E aí, teve que matar uma descendência de Saul para que aplacasse, essa fosse retomada. Por quê? Porque o Davi teve que ir lá naquele povo e falar, o que vocês querem que faça? Que mate uma aliança, alguém da descendência de Saul. E teve que acontecer isso. Por quê, irmão? Deu terra com maldição, porque uma aliança foi quebrada. Uma aliança que tinha sido feita no Senhor. Uma aliança que tinha feito, não, esse povo fica tranquilo. Vocês fiquem tranquilos, nós vamos te proteger. Essa foi a aliança do povo de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa de Deus. Quando o povo de Deus fala, é Deus falando. É isso que Deus vê. Quando um homem fala, é Deus falando. Deus, ele entende isso, ele se compromete com a palavra do homem de Deus. Deus se compromete com a palavra do cristão, da igreja dele. Deus se compromete com isso também, irmão. Deus se compromete, é o próprio povo falando. Quando o povo fala, é Deus falando, e Deus está naquilo. E quando Deus está naquilo, Deus visita quando há uma quebra dessa aliança. Deus visita com maldição. E assim aconteceu. Aconteceu. Muitas alianças são entre discípulos e discipulador e discípulo. Sempre tem uma aliança entre pais e filhos. Sempre na Bíblia você encontra alianças acontecendo para que se perpetue algo de Deus, para que se perpetue algo de negócios. Algo de negócio, você vê na Bíblia, muitos negócios sendo feitos através de alianças, de vendas de terra, de união de terras. Irmão, você encontra na Bíblia, leia a Bíblia, você vai entender muito sobre a aliança. E o que me despertou de eu trazer agora essa palavra? Uma conversa que eu tive com o Dandan, e a gente conversando, esporadicamente ali na sexta-feira, e falando sobre aliança, sobre a importância, e eu falei, rapaz, nós precisamos resgatar isso. Porque como o crente tá frouxo nas alianças que fazem, como os crentes estão desleais.
Irmão, crente desleal. Eu já ouvi assim, ó, eu prefiro contratar quem não é crente, porque crente só me dá trabalho. Crente só me dá trabalho. Crente devendo na praça. Antigamente, quando passava nas Casas Bahia lá na frente, o cara, você é cristão, vem aqui, faz um carnê aí, pô, porque cristão vai pagar. Hoje o cara fala, epa, peraí, cadê? Deixa eu puxar a capivara aqui. Porque não está pagando. Crente devendo a Deus e o mundo aí. Atravessa a rua para não encontrar. Peraí, está errado alguma coisa aí. Então, as alianças precisam, e aí isso foi gerando dentro de mim. Eu falei, não, a gente precisa trazer isso de volta, irmão. O objetivo de Deus é que todos nós sejamos feitos leais e que isto leve a igreja à unidade, consequentemente à vitória. A vitória, consequentemente a vitória. Nós precisamos entender isso. Eu vou trazer alguns princípios disso aqui hoje. Na verdade, podia trazer vários, mas eu escolhi 3 para hoje a gente falar um pouco sobre isso. Talvez depois desperte no coração de outros pregadores aqui, falar as coisas, mas eu espero que isso venha crescer dentro de nós, irmão, porque nós somos formiguinha aqui em Caraguama, glória a Deus, mas essas formiguinhas, se trabalhar bem trabalhado, a gente constrói um grande lealdade e aliança aqui nessa cidade. A gente constrói um grande castelo. Em nome de Jesus, porque é assim que funciona. Sabe, as formiguinhas trabalhando pouquinho em pouquinho, quando você vê aquele formigueiro bonito, grandão, né? E isso que você está vendo, mas o que está por dentro da terra lá, a gente não vê, né? Tem uns vídeos no YouTube aí que se você pegar para ver, que eles jogam as pratas, né, nos formigueiros lá, e depois tira uma escultura, escava e tira uma escultura. Quem já viu um vídeo desse? Né? Porque vai lá no profundamente o formigueiro. Por quê? Porque elas trabalham unidas, elas trabalham em unidade. Então, um dia, irmão, nós seremos um exército de leais, amém? Mas Satanás, sabendo disso, que a vitória dos santos vem pela unidade, ele tenta dividir o reino, ele tenta lançar esposa contra marido, filhos contra pais, discípulos contra líderes, através de suas tentações, irmão. Jesus, porém, venceu tudo isso, e porque ele venceu, você vai vencer também. Você crê nisso? Porque ele venceu, nós vamos vencer também, irmão. Porque ele é o nosso exemplo. E Jesus venceu. Aleluia! Agora, pergunta para o irmão que está do seu lado aí, como Jesus venceu? Sabe responder? Fazendo o caminho inverso de Lúcifer. Assim que Jesus venceu. Lúcifer fez um caminho de contrariar Deus. Jesus fez o caminho de obedecer a Deus. Fazendo o caminho inverso. Jesus venceu mantendo firme pela unidade. Mantendo firme. Abre sua Bíblia aí em Lucas 22. Põe aqui, Juninho, para nós. Lucas 22. Aleluia. Lucas 22, vamos ler do 39 ao 42, Juninho. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa palavra, que é santa, que é poderosa, que entra e separa juntas e medulas, alma e espírito, é capaz de esquadrinhar as profundezas do nosso coração, e nos trazer discernimento, Pai, do que o Senhor deseja para nós. Fale com a tua igreja, fale com o teu povo, que princípios sejam estabelecidos, que fundamentos sejam estabelecidos para a caminhada deles, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém, amém, amém. Antes de eu continuar aqui, eu queria agradecer o Dandan aí pelos hambúrguer de ontem. Quem comeu hambúrguer aí? Glória a Deus, todo mundo, aleluia. Ó, irmão, tem várias pedidas para o próximo.
Eu já vi hoje aí uns vídeos na internet, pode ser até macarronada, pode ter uns caras bons aí, né? Tem uns caras bons aí no negócio. Rapaz, os irmãos, bom aí demais. Mas já vai ter os próximos aí, em nome de Jesus. Está saindo nossa cantina, vai sair. E aí só vai melhorando, amém? Glória a Deus. Vai ser bênção. Obrigado aí por tudo. Foi bênção demais. Ah, era uma casinha para elas brincar? Ah, entendi. Uma casinha para elas brincar. Glória a Deus. Vou levar lá elas, para quando elas fazerem bagunça, elas vão entrar lá com a irmã Ema para orar, né, irmã Ema? Vão entrar lá para orar com a irmã Ema lá. Vai lá, irmã. Vamos orar lá, ficar meia hora de joelho com a irmã Ema lá, orando. Glória a Deus. Eu sou meio carrasco, né, irmão? Às vezes é nada, eles gostam disso. Eles gostam. Amados, Deus ele fala algo aqui nessa passagem ao nosso coração, que é o filho dele que está passando por um momento que todos nós conhecemos. Já lemos essa mensagem, ele está ali no Getsêmani, prestes a ser crucificado. E ele vai ali numa angústia de alma, vai orar a Deus. Vou ver se existe alguma outra possibilidade. Jesus foi ver se tinha alguma outra possibilidade. Vamos ver se tem algum outro jeito. Mas e aí ele falou o que estava sentindo. Irmão, sabe qual é o nosso erro? Nós, quando vamos falar com Deus, nós achamos que vamos enganar Deus com a nossa oração. Nós não falamos o que estamos sentindo de verdade. Às vezes a gente fala o que a gente quer, mas Deus quer ouvir o que a gente está sentindo de verdade. E Deus quer que, olha, Senhor, se der, passa de mim isso aqui que está muito pesado. Eu não estou dando conta não, Deus. Deus, de verdade, por mim eu já tinha desistido. Por mim eu já tinha abandonado. E um filho, irmão, tem que ter uma transparência com o pai. A ponto de ele. Nossa, Jesus estava dando para trás. Era hoje que nós íamos falar. Se nós ouvíssemos essa oração de alguém que se dizia o Messias no nosso meio. A gente ia falar, nossa, Jesus dando para trás. Ele não falou que é filho de Deus? Olha lá, que fraqueza. E a gente quer se colocar numa carapaça de tão vitorioso, de tão poderoso, de tão forte em Deus, que a gente não quer demonstrar fraqueza nenhuma perante Deus. Nem perante Deus, irmão. Nem perante nossos líderes. Pastor, não estou dando conta desse negócio não. Pastor, ora comigo. Estou quase desistindo. Não, vamos firme. Vamos junto, vamos orar. É aí que a gente se fortalece. E aqui era isso que Jesus estava falando. Senhor, minha alma está aflita, eu não estou aguentando não. Se der, passa de mim esse cálice. Mas tem um porém. Contudo, seja feita a tua vontade, porque eu vou obedecer. Ainda que minha alma esteja assim, ainda que esteja difícil, ainda que meu relacionamento não esteja do jeito que eu esperava, ainda que meu casamento esteja dentro de uma tribulação, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. E sabe, irmão, quando nós paramos para olhar sobre a aliança, e nós vemos que essa maior aliança que foi feita entre o céu e a terra, por isso que eu quis ler essa passagem primeiro, porque foi a maior aliança feita entre o céu e a terra, e através de um homem. Um homem precisou se levantar para que uma aliança entre o céu e a terra fosse feita. E esse homem é Jesus Cristo. E essa aliança é perpétua, irmão. É para sempre. O escritor de Hebreus fala, existia um sacerdote, que agora existe o sumo sacerdote, a qual fez uma aliança eterna conosco. E essa aliança é eterna, é para sempre. Não vai precisar mais outro tipo de sacrifício, não vai precisar mais você vender tudo que você tem e dar no altar para que você seja mais abençoado. Não, não. Já existe uma aliança eterna feita lá. Já existe uma aliança eterna, feita em Cristo. E essa aliança é que eu caminho sobre ela agora. Essa aliança que nós vamos desfrutar da Santa Ceia na semana que vem, que nós vamos declarar que esse é o sangue, o corpo de Cristo, e é essa aliança que nós vivemos. Então há uma aliança, irmão, e Deus, Ele leva em conta todas as alianças, e Ele deseja que nós sejamos leal às alianças. E quando nós olhamos na Bíblia, ela nos traz níveis de alianças. Há níveis de alianças. Níveis de alianças que nós devemos caminhar. Há alianças com pessoas, alianças com família, há alianças com a igreja, há aliança com Deus, com o próprio Deus. Votos e alianças que nós fazemos com o próprio Deus. Quantos votos você já fez com Deus? Quantas alianças você já fez com Deus? Você tem cumprido elas? Você tem cumprido ou foi da boca para fora? Foi um voto de tolo? Nós precisamos entender esses níveis de aliança, irmão. Então eu podia falar vários, eu quero falar 3 níveis de aliança, para que a gente seja bem sucinto, mas eu quero detalhar muito
Cada um, porque nós precisamos aprender, irmão, a andar em aliança e lealdade às alianças que fazemos. Nós precisamos... Eu lembro, irmão, que o meu pastor, um dia ele falou para mim, lá de Santos, pastor Joaquim, ele falou assim, ó, o dia que você falar, cara, faça, ainda que você se sinta prejudicado depois. Mas porque a tua palavra é uma aliança. E nossa igreja se chamava Cristo é Aliança. Cristo é Aliança. E ele levava tão a sério isso, e ele falava, se prometeu, faça. Não deixa para trás, não. Por isso que talvez você entenda hoje, quando os líderes aqui, quando eu faço reunião de líder, ninguém é obrigado a falar sim para nada, mas se falou sim, vai até o final, irmão. Cumpre o que falou. Cumpre o que se comprometeu. Vá até o fim. Eu me comprometi, ainda que você se sinta prejudicado, ainda que você, poxa vida, não devia ter falado sim. Agora, falou sim, vai. Por quê? Porque alguém se comprometeu com você, você se comprometeu com alguém para esse sim. Você se comprometeu com esse alguém. E esse alguém, ele vai esperar que você faça o que você se comprometeu em fazer. Entende isso? Então, ele falava muito para mim isso sempre ficou muito na minha cabeça. Irmão. Por isso que eu demoro para falar um sim. Eu não falo sim rápido, não. Eu demoro. Porque depois que eu falar sim, irmão, aquele sim já era. É sim, vamos embora. É sim, vamos. Dali para frente, lá na frente, a aliança não se quebra, irmão. Tem gente que fala, agora eu não quero mais. Como assim? Se foi feita uma aliança, agora não quer mais? Vai quebrar a aliança, uma deslealdade aí. E aí não vem a vitória, irmão. E aí o povo está caminhando, sempre resetando, sempre voltando lá, 5 degraus de volta. E aí pensa que vai e não vai, vai para trás. Pensa que vai e não vai, opa, foi lá para trás. Porque a deslealdade faz com que a aliança resete tudo, irmão. Resete tudo. Então, às vezes, era para estar prosperando, já era para estar lá na frente, já era para estar avançando. Não está avançando por quê? Porque não tem sido leal às alianças que faz. Não tem sido leal às alianças que faz. E eu quero falar 3 tipos de aliança. A primeira é a aliança com Deus. Primeira aliança é com Deus. Nós precisamos entender, irmão, temos uma aliança com Deus. Sim ou não? Nós temos uma aliança com Deus. E existem alguns princípios dentro dessa aliança. Alguns princípios dentro dessa aliança. Primeiro princípio, irmão, cumprir mandamento. É cumprir mandamento. Primeiro princípio dentro da aliança com Deus é cumprir mandamento, não tem outro. Não adianta eu falar que eu tenho uma aliança com Deus e eu não quero seguir Jesus, eu não quero seguir o caminho, eu não quero estar no processo. É interessante, irmão, sabe, a gente sempre espera um milagre de Jesus, sim ou não? Eu sempre oro esperando um milagre. Quando eu oro, eu sempre oro esperando um milagre. Mas eu entendo que alguns milagres e outros são dentro de um processo. Outros são dentro de uma caminhada. Outros Jesus chama, caminha comigo, anda comigo. Larga tudo que você está fazendo e vem caminhar comigo. E aí essa pessoa, um milagre na vida dela. Essa pessoa começa a viver um milagre na vida dela. Outra coisa, irmão, outro princípio muito importante, que nós precisamos entender, que esse, para mim, irmão, é o que Satanás mais usa dentro da vida do cristão. Esse é o que Satanás mais, que vira e mexe tem comprometido a aliança do homem com Deus. Vira e mexe tem, e Satanás usa. Deixa eu falar uma coisa, quem é o inimigo de Jesus? Quem é? Quem sabe? Jesus tem um inimigo, quem é? Fala alto aí. Quem é o inimigo de Jesus? É o dinheiro, é Mamon. O inimigo de Jesus não é o diabo. O diabo, irmão, já está nos pés de Jesus, já está debaixo dos nossos pés. O diabo já foi vencido, a chave do inferno foi tomada, já era. O diabo não tem poder nenhum, força nenhuma, o diabo não pode nada. O maior inimigo de Jesus, ele falou assim, ó, impossível servir a 2 senhores, a mim e ao dinheiro. Impossível servir 2 senhores. Impossível servir a mim e ao dinheiro. Então, o dinheiro é um inimigo de Jesus. Mamon é inimigo de Jesus. O maior inimigo que Jesus tem nessa terra hoje é o dinheiro no coração do homem. O homem, ele brada, irmão. Por que você trabalha? Por dinheiro. Por que você quer ter sucesso? Por dinheiro. Não é por propósito, irmão. Nós temos aqui uma moça fazendo medicina. Que bênção. Bênção fazer medicina. É maravilhoso. Poucos têm esse dom. Eu entraria no hospital, sairia no outro dia. Quando eu visse banho de sangue lá dentro do negócio, meu Deus, já saia fora. Já ia embora, porque não é para mim. Não é para mim. Não é. Mas poucos têm. Agora, irmão, todos buscam um sucesso por causa do dinheiro. E é válido isso.
dentro de um critério lógico, de um coração generoso, como ela ministrou aqui, dentro de uma caminhada com Cristo, entendendo que aquilo não me domina, hoje aquilo eu posso ter, amanhã eu posso não ter, isso, é tranquilo isso. Agora o problema é quando isso me domina, isso se torna a fonte da minha vida. Fonte da minha vida. Eu preciso de dinheiro, eu preciso melhorar, eu preciso ter sucesso. E aí você poda todas as outras áreas da sua vida, você poda tudo, você poda a obra em Deus, você poda o seu tempo com Deus, para que você tenha sucesso. Sucesso, sucesso, sucesso. Eu preciso ter sucesso, porque eu preciso ser bem sucedido. Eu preciso ter uma casa maior, eu preciso ter um apartamento maior, eu preciso ter carro melhor, eu preciso. Quando tomar conta do coração do homem, ele se tornou um Deus. O dinheiro se tornou um Deus na vida dele. O dinheiro se tornou um Deus na vida dele, irmão. Sabe, a gente, olha só, eu vi um vídeo, na verdade, e o cara, ele perguntava assim para a pessoa: você quer 5 minutos com Jesus? Você viu isso aí? Ou você quer 5 milhões de reais? Eu quero 5 milhões de reais. Todo mundo pediu 5 milhões de reais. Todo mundo pediu. Sabe por quê? Porque o interesse com Jesus, irmão, é só aquele cara legal. Quando eu tiver algum problema, eu vou lá que ele vai me ajudar. Quando eu tiver As pessoas esquecem que ele é o Salvador da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Mas muitos têm o mamão como Senhor da sua vida. Então, um princípio, irmão, que nós quebramos muitas vezes, quando não dizimamos, quando não ofertamos e não temos um coração gracioso, é um princípio que quebramos de aliança com Deus. É um princípio, porque nós, não, mas eu julgo diferente. Irmão, o problema é seu, o jeito que você julga. Eu estou falando para você o que a Bíblia fala. E nós vamos ler aqui. Na verdade, deixa eu falar só uma coisa aqui, antes de eu ler ali. Nós não entendemos, porque a palavra dízimo, ela é a 10ª parte. Todos sabem disso, né? Era a 10ª parte que eu tinha que devolver. Mas só que quando a graça entrou, o dízimo foi extinto, pastor. Porque agora não é mais 10ª parte, é tudíssimo. É tudo. Tudo tem que ser de Cristo, irmão. Se tudo que eu tenho não é de Cristo, está errado. Por isso que lá no começo eles vendiam tudo e davam tudo, entregavam. Porque na concepção deles, Jesus já ia voltar logo. Ele falou que ia vir, aconteceu tudo tão rápido, né? E ele voltou 3 dias. Vamos vender tudo. Não estou falando para você vender tudo, não. Mas a concepção deles era de urgência. Era de urgência do que iria acontecer. E eles, depois foi se perdendo isso, porque viu que não era tão rápido que Jesus ia voltar assim. Ele iria voltar, mas teria que o mundo todo ser alcançado, né? Então, hoje é o tudízimo. Olha só, o coração das pessoas é tão preso no dinheiro que, quando nós paramos, o Juninho pregou aqui ontem para os jovens. Um garoto tinha 5 pães e 2 peixinhos. Sabe, irmão, quando eu não entrego o dízimo, quando eu não entrego minha oferta, quando eu não entrego tudo que é meu, porque assim, eu entrego o dízimo porque tudo que é meu é do Senhor, irmão. Se um dia Deus falar para mim, dá 50%, eu dou na hora. Isso, nem titubia isso. E assim, e eu tenho certeza que eu dou muito mais do que o dízimo, porque o dízimo é o que eu dou logo de cara quando eu recebo. Mas depois, quantas outras coisas que a igreja precisa, sai do meu dinheiro. E glória a Deus por isso, não tem problema nenhum. E sabe, quando aquele menino ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, Douglas, sabe, pastor, estava na mão dele. E era só 5 pães e 2 peixinhos na mão dele. A mão de Jesus multiplicou e alimentou mais de 5.000 homens. E depois sobrou 12 cestos. Você acha que aquele menino foi abençoado, sim ou não? Aquilo depois? Foi, porque tudo dele ele entregou para Jesus, irmão. Ele entregou na mão de Jesus. Toma, Jesus, eu tenho tem um garoto aqui, tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso? Para ele não é nada mesmo. Para nós, na nossa mão não é nada. O nosso salário, irmão, na nossa mão não é nada. Mas na mão de Jesus, pode fazer um milagre, pode potencializar de uma forma que você não tem noção. Entende? Então, quando é princípio, irmão, é princípio. E quando eu faço uma aliança com Deus, eu preciso fazer uma aliança completa, não é uma aliança parcial. Eu faço uma aliança com Deus para eu ser abençoado por Deus. Eu quero ser abençoado por Ele. Eu vou fazer uma aliança reconhecendo a soberania de Deus, mas só que nessa área aqui, Deus, o Senhor não é tão soberano nessa área para mim, não. Nessa área, não. Nessa área, não. Por que o senhor está tocando muito nesse assunto, pastor? Porque esse é o assunto que mais corrompe a aliança do cristão com Deus, irmão. É o assunto que mais corrompe. E olha, posso falar? Eu não precisava nem estar falando isso aqui. Não precisava estar falando. Porque eu sou tranquilo quanto a isso.
eu não precisava. Para mim mesmo, eu sou tranquilo. Como o Juninho falou ontem, ele é tranquilo. Desde que ele se converteu, para ele é tranquilo. Mas eu sei que para muitos aqui isso não é tranquilo. Isso ainda é um negócio no coração que... Cuidado, irmão. Toma cuidado. Isso é um princípio que você está quebrando dentro da aliança que você tem com Deus. Quando entregamos o nosso dízimo, nós estamos declarando que tudo o que temos pertence a Deus e que Ele é digno de receber as primícias do nosso trabalho. Provérbios 3:9 você conhece já a ideia, isso fala assim, ó, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. É princípio, irmão. Quem vem com barganha, não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Mas quem caminha em princípio e faz com aliança, não, tem uma aliança com o Senhor. Por isso que eu devolvo, por isso que eu dou o dízimo, por isso que eu oferto, porque eu fiz uma aliança com o meu Senhor. Aí é diferente. Agora, quando você vem com barganha, aí não vai acontecer isso, não. Pode ser que você conquiste alguma coisinha aí, você acha que é por causa disso, mas não é não. Quem está dominando teu coração é mamon ainda. Quando você faz por barganha. Barganha quem tem é mamon, irmão, é o diabo. É o diabo que barganhou. Ó, pega essa pedra e transforma em pedra. Pega essa pedra e transforma em pão. Olha, se me adorar, eu te darei esse reino. Barganha quem faz é Satanás. Não é Deus. Deus não tem barganha. Deus tem aliança, princípio. E a aliança, que quem honra a aliança é honrado. Aqueles que me honram, eu honrarei. O Senhor fala isso. Aqueles que me honram, eu honrarei. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Pensa comigo, sendo são, um pensamento são, sem espiritualidade, sem religiosidade. Irmão, o que nós temos para Deus honrar a gente? Quem somos nós para Deus, o Criador do universo, o Criador do céu e da terra, chegar e falar assim, eu vou honrar você se você me honrar? Você já parou para pensar nisso, irmão? Tem hora que eu paro na Bíblia e eu falo, Senhor, quem não somos nós? Quem somos nós? O Senhor gosta de arrumar uma encrenca às vezes, se aliançar comigo. Porque, irmão, se aliançar comigo é uma encrenca para Deus. Não é encrenca para mim, é encrenca para Ele. Ele arrumou um problema. Se aliançar comigo foi um problema para Deus, velho. Porque agora Ele tem que cuidar de um monte de coisa de mim. Não foi um problema para mim, foi um problema para Ele. Mas Deus não tem problema de ter problemas, amém? Deus quer isso. Deus quer estar junto, Deus quer estar aliançado com o povo, Deus quer estar andando com o povo. Mas nós somos aqueles, irmão, que às vezes fazemos concessões e queremos parte de aliança. Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Vamos examinar o nosso coração, irmão. Nós temos sido leal a Deus e com os nossos recursos, nós temos sido? Temos. Olha só. Outro princípio importante, que dentro da aliança com Deus, falei primeiro que nós precisamos estar debruçando tudo que é nosso perante ao Senhor. E outro princípio, irmão, é aquilo que Deus nos deu não é nosso, não é meu, é nosso. Esse princípio tem que ser, irmão. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando Deus dá um pão, o pão é nosso. O pão é nosso, irmão. O pão é nosso. Nós, como comunidade, precisamos entender isso. Nós, como comunidade, precisamos, irmão, declarar todos os dias isso. Um princípio com Deus, a aliança com Deus é se aliançar com o seu povo também. Então, como tem uma necessidade de alguém do povo, a necessidade é nossa. A necessidade não é de um só. Por isso que às vezes muitos não procuram ajuda, ou quando estão passando uma necessidade, uma situação difícil, se calam, porque a igreja perdeu isso, meu irmão, com a caminhada. Não, mas é nosso. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Pessoas que são fiéis a Deus, que caminham com o Senhor, que são dizimistas, que são ofertantes, você acha que alguém precisava passar necessidade dentro da igreja se todos fossem assim? Não precisava, irmão. A igreja ia ter uma condição, irmão, de chegar e falar assim, ó, está desempregado, Doug? Quanto tempo você precisa para melhorar a vida aí? 6 meses você se arranja? Então fica tranquilo que 6 meses a gente paga as suas contas, a gente resolve o seu problema. Não é de qualquer um que entra aqui não, estou falando de quem faz parte da família. Mas posso falar uma coisa hoje para você? A igreja hoje não tem condição de fazer isso, por conta dela sozinha. Não consegue. Ia ter que reunir alguns para ajudar. Por quê? Porque nem todos caminham na fidelidade, nem todos. Então, e a igreja precisa ser, porque é pão nosso. Nós precisamos ser assim, irmão. Isso tem que ser uma cobrança mútua, uma cobrança de mim para vocês, de vocês para comigo como pastor também.
Sabia? Nós precisamos ter essa cobrança. Mas para que essa cobrança seja legítima, todos têm que caminhar em fidelidade. Todos têm que caminhar em fidelidade. Então são princípios que a gente quer a vitória, né? Parecia bonito esse tema, não parecia no começo? A aliança e a lealdade nos dá a vitória, Jair. Mas aí a gente vai vendo que nós somos os que somos desleais. E por isso que não estamos recebendo vitória. Nós estamos sendo desleais um monte de coisa, irmão. Um monte de coisinhas. Ah, mas é só isso, é só nisso que eu não sou. Não, não. E um monte de coisas nós somos desleais. Um monte. E precisamos aprender, irmão, a lealdade. Precisamos aprender a caminhar com a aliança de verdade, irmão. De verdade. Outro princípio de aliança, que esse primeiro princípio é o princípio da soberania de Deus, é a nossa aliança com Deus. Outro princípio é a lealdade com a igreja. É a lealdade com a igreja do Senhor na face da terra, irmão. Irmão, Deus sabe, irmão, como eu tenho um temor gigantesco de falar de alguma igreja. Deus sabe. Muitos aqui, ó, quem aqui batizou aqui na igreja aqui, Eclésia? Quem aqui batizou na igreja Eclésia? 1, 2, 3, 4. O resto tudo veio de outra igreja. Tudo saiu de alguma outra igreja. E todos têm sua justificativa, glória a Deus. Mas a pergunta é, quando você saiu, você foi leal? A aliança que você tinha feito lá, você foi leal? Porque tem que sair leal, com lealdade, irmão. Com lealdade. Ainda que as pessoas tenham sido ruins, não tenha sido leal, a lealdade de outro não justifica a minha lealdade. Não justifica. Nós precisamos entender isso, irmão. A lealdade, quando eu falo com a igreja do Senhor, lógico que nós estamos aqui agora, mas é com a igreja do Senhor, irmão. Por isso que assim, não fale mal de igreja, irmão. Não fale mal, ore, deixa. Olha, tem gente que ama comentar. Você viu o que aconteceu na igreja? Você viu o que aconteceu no Bola de Neve? Veio um monte falar isso para mim. Você viu o que aconteceu no Bola de Neve, pastor? Você viu, ó. Eu falei, cara, sai debaixo do Bola de Neve, que se derreter você morre afogado. Sai debaixo disso aí. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar. Tenha temor no coração, irmão. Nós precisamos ter temor. Sabe? E alguns princípios, irmão, a minha missão como pastor, irmão, é me multiplicar em vocês. E vocês nos seus discípulos. É assim, ó. A missão nossa é essa. Se multiplicar. E sem lealdade, como nós nos multiplicamos? Como vai sendo multiplicado isso? Já pensou? Lealdade com a igreja do Senhor, com a igreja do Senhor. Precisamos ser leais, irmão. Precisamos. E outra, por isso que eu sempre falo, quando vem alguém novo na igreja, quando chega, vai chegando, ó, entenda a nossa igreja. Bem que é, antes de se aliançar de verdade. Porque depois que se aliançou, vai quebrar, irmão, a aliança. É só dando reset, voltando lá para trás. Já estava quase vencendo a fase, já estava quase passando, fechando o jogo do videogame, né? Quem aí jogava videogame sabe. Já estava quase fechando o jogo do videogame, e aí de repente, voltou lá para a primeira fase. Olha, irmão. E aí não vai, patina. Como eu disse, parece que está andando, a pessoa está caminhando uma eternidade, irmão, em esteira rolante. Só em esteira. Está caminhando em esteira. Caminhou, olhar lá no painelzinho. Nossa, já caminhei 20 quilômetros, mas não saiu do lugar. É uma caminhada triste essa, espiritualmente falando. Caminha, não sai do lugar. Caminha, e não sai do lugar. Precisa ser analisado isso, irmão. Não é normal. Nós precisamos nos alinhar, nos ajustar. Sabe, irmão? E para isso acontecer, nós precisamos caminhar no mesmo espírito. No mesmo espírito, como igreja. No mesmo espírito. A Bíblia é muito lindo falar de unidade. Agora, viver, tem que matar carne. Viver unidade é matando carne, todo dia. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha, põe o 2 aí para ver. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrai de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Paulo, ele está falando algo para os coríntios, o quê? Ele está falando assim, ó, prestem atenção, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu tenho algo para transferir para vocês. Então, sejam como eu. Sejam, porque eu estou tentando ser como Cristo todo dia. Eu estou buscando ser como Cristo todo dia. Então, sejam como eu. Sejam, vamos ter o mesmo pensamento. Obrigado, irmã. Glória a Deus. Água com gás é bom demais. O Jair não gosta, né? Sabe, irmão, nós precisamos ter sempre o mesmo pensamento, nós precisamos caminhar com o mesmo entendimento, nós precisamos caminhar
com a mesma unidade. Põe o versículo 10 agora. Não, é o versículo 10? 11, 10? Não é não. Onde que está? É 1:10. 1:10 agora. Põe o 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No mesmo parecer, no mesmo falar. Sejam iguais. Ou seja, não seja, se a aliança nossa é isso, irmão, é isso até o fim. Se a gente decidiu assim, é assim até o fim. Tem aquele tipo de pessoa que está junto aqui, ó, né? Estamos juntos, vou dar um exemplo bem bobo. Estamos juntos aqui, vamos pintar a igreja? Vamos. Que cor vai ser? Ah, legal, vamos pintar de amarelo. Não, vamos vermelho. Outro azul, não, vamos pintar de vinho. Ah, vinho, vamos pintar de vinho? Vamos. Todo mundo, tinha um que não queria muito vinho, mas decidiu num todo lá ser vinho. E aí a pessoa sai da reunião, a reunião já foi decidido vinho, irmão. Dali para frente é o mesmo parecer, é vinho e glória a Deus. Vamos amar o vinho daqui para frente. Aí a pessoa sai, mas podia ser amarelo. Pô, vai ficar vinho, vai ficar feio, vai ficar estranho. Já começou, sabe? O diabo ama isso, irmão. O diabo ama esse tipo de murmuração. O demônio ama esse tipo, porque ali ele entra e começa, a serpente caminhar por ali, irmão. Sabe, por que eu estou falando isso? Porque nosso parecer tem que ser o mesmo, irmão. Pastor, mas eu não concordo com o seu jeito, com a sua maneira de pastorear. Eu não concordo, pastor. Então eu convido você, irmão, procure outro pastor para caminhar. Porque senão você vai caminhar, vai ser torto o negócio. Não vai ser bom para nenhum de nós dois. Não vai, porque, sabe por quê? Eu não vou mudar por causa de ninguém. Só se Jesus mandar. Eu não vou mudar, então entenda isso. Nós estamos falando aqui sobre o princípio de lealdade e aliança, sim? Amém? Nós vamos chegar em família lá. Nós vamos chegar lá. Então, porque é importante, irmão, esse princípio é que assegura a vitória. Você quer ser vitorioso? Então você tem que caminhar em princípios. Só um ali que levantou a mão que quer ser vitorioso. Os outros, tem mais um aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, olha para eles, olha para eles. Amém? Irmão, sabe, o não concordar, o não caminhar junto, o não falar, atrapalha o crescimento daquele que vive não concordando. Irmão, talvez, por isso que existem várias igrejas, irmão. Talvez o lugar não é esse, não é aquele que você estava, não é. Por quê? O não concordar, às vezes a gente vai discordar. Irmão, não concordo com a minha mulher, um monte de coisa, ela não concorda comigo, mas a gente anda em aliança. A gente anda em aliança, irmão. Um monte de coisa ela não concorda comigo, mas ela respeita a minha opinião, eu respeito a dela. Ponto. E vivemos bem, irmão. Não tem guerra, não tem briga. Não existe isso. Tem discussões às vezes, faz parte. Normal, todo casal, né? Às vezes a gente está mais com a unha cravada, faz parte. Você está, né? Então, nós precisamos meditar nisso, irmão. O que nós falamos da liderança da nossa igreja, no nosso lar? Qual é os comentários que nós fazemos? Porque às vezes a gente acha que o nosso filho vai seguir o que a gente fala, não, eles vão seguir o que vê na gente. Como que a gente anda? Qual o nosso processo? Como é que é? E aí isso vai crescendo, olha como vai fermentando. Isso é tão grande, irmão, é tão grande. E a lealdade com a igreja, irmão, precisa estar no nosso falar. Não pode ver uma matéria de igreja que comenta mal da matéria. Irmão, ore. Quantas vezes você gastou, quanto tempo da sua vida você gastou para orar por uma igreja que você viu que está passando uma situação difícil? Quanto tempo? Eu lembro que nós estávamos no conselho de pastores, eu estava de vice-presidente na época, e aconteceu algo com uma igreja, não vou falar o nome, mas você deve ter sabido que lá na Costa Sul, lá, aconteceu um negócio com a igreja que a pessoa se suicidou, e foi um negócio muito sério, irmão. Houve traição, e aí começou, e aí eu num grupo de pastores, irmão, isso chega a me dar um negócio, um comichão por dentro, porque na hora me dá uma vontade de mandar um áudio bem mal criado. Falar, pastor fazendo isso, pelo amor de Deus, gente. Aí, o pessoal falando um monte de asneira, um monte de bobeira lá dentro do grupo. E aí eu só fui lá no grupo da diretoria e falei, povo, vamos fazer uma reunião urgente agora pelo WhatsApp aqui, vamos fazer uma videochamada. Falei, gente, vamos começar uma semana de jejum aqui, vamos orar por esse povo, vamos orar, porque ali era uma igreja, irmão.
tinha um povo, tinha ovelhas do Senhor. Sabe, as pessoas não entendem, não sei onde estão com a cabeça. São ovelhas do Senhor, não são nossas. Ovelhas que vão se perder, vão se desgarrar, vão para algum lugar. Talvez vão voltar para o mundo. Será que não tem temor a Deus? O povo não tem temor a Deus? Isso é ter aliança e lealdade com a igreja do Senhor. Não estou falando com a eclésia. Hoje nós estamos na eclésia, glória a Deus. E é aqui que a gente vai firmar essa aliança. Mas, irmão, a aliança com a igreja do Senhor é esse nível de preocupação. É parar e orar. Eu vou me preocupar. Vamos orar para que isso não se expanda. Já aconteceu. Que Deus trate o que aconteceu, mas que isso não cresça. Vamos orar. Falar não vai resolver o problema de ninguém, irmão. Sabe uma coisa que no trabalho me dá uma agonia? Às vezes, assim, aconteceu um erro lá. Aconteceu um erro no trabalho. Aí a pessoa, não, mas por que aconteceu o erro? Quem foi? Mas o que foi? Irmão, esquece aí, vamos resolver. Pá, vou perder meu tempo, irmão, que é precioso. Ficar tentando descobrir como é que foi. Depois a gente olha isso aí, vamos resolve. O que a gente pode fazer? Não, mas tem que saber quem foi. Sabe, me dá uma agonia desse tipo de pessoa. E sempre tem em todo lugar, até dentro da igreja. Mano, para que saber? Vai fazer o que quando saber? Você vai matar? O que você vai fazer? Você tem poder de punir? Não tem. Então resolve o problema, pelo amor de Deus. Vamos resolver. O resolve que fala de igreja, quando a gente fala do Senhor, é orar, é jejuar. Quando a gente fala resolver o problema, está passando dificuldade, eu não vou ficar falando, eu vou orar, vamos orar. Gente, vamos se juntar, vamos orar. Tem um irmão passando uma situação difícil, vamos orar. Vamos orar, é lealdade, irmão, com a aliança que nós temos com a igreja do Senhor. Nós temos uma aliança com a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor, sim ou não? Você faz parte desse corpo, irmão. Então você tem uma aliança com esse corpo. Você tem uma aliança com esse corpo. Você tem uma aliança. E essa é a lealdade que Deus espera de nós. Amém? Sabe, põe aqui, Números 11, versículo 16 e 17. Olha só que interessante. É outro agora. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciões e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Irmão, olha que poderoso isso aqui. Olha o que o Senhor Jesus está falando. Está falando, sabe o que ele está falando? Presta atenção. Moisés, esse povo que vai se juntar na obra com você, esse povo, essa igreja, essa congregação que está se juntando, eu vou tirar do teu espírito que eu coloquei sobre você e vou colocar sobre eles. Sobre eles. Sobre eles. Sobre eles. Sobre eles. Sobre eles. E eles vão carregar a carga junto. Sobre eles. Jesus não falou que ia dar um espírito para cada um. É o mesmo espírito que estava sobre Moisés, estaria sobre eles. Agora pensa comigo. Que bananal daria isso aí, se falar assim, mas eu não concordo com Moisés, e vai receber o mesmo espírito de quem você não concorda? Você vai receber o mesmo espírito de quem você não concorda? Por isso que eu falo, irmão, aliança é sério. Aliança pastoreio e ovelha, aliança discípulo e discipulado, é sério. Você vai receber o mesmo espírito. Então você tem que, no mínimo, andar em concordância. Não é não ter divergências. Vocês estão entendendo, amém? É andar em concordância, irmão. É andar para o mesmo lugar, é andar para o mesmo caminho. É o mesmo espírito. E eu acredito muito em transferência de unção, irmão. Como eu acredito nisso? Como eu acredito nisso? E na Bíblia você vê vários. Eliseu recebeu a unção de quem, irmão? Ah, então você também acredita. Você também acredita igual eu. Então tem uma transferência. Agora pensa, eu não concordo. Não vai receber o quê, irmão? Como vai ter aliança? Como tem aliança? Não tem aliança pessoalmente, eu estou falando de igreja. Pessoalmente eu posso ter uma diferença com o Douglas, com o Jair, como tem, o Jair tem comigo. E a gente se resolve várias vezes na sapataria lá, ele tenta pegar uma faca, mas aí eu já chego, ele sempre está com a faquinha na mão lá, vocês já foram lá, né? Ele sempre está lá com a faquinha na mão. Tchu, 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 tchu. Eu vou lá, eu fico quietinho, irmão, nem falo muito alto lá não. Que esse cara levanta com a faca na mão lá, você está doido?
O irmão lá tem uma chave de fenda lá, na hora que você chega lá perto ele arrumando o carro lá, tá com aquela chave grandona lá na mão. Meu Deus, longe deles. Mas, irmão, como? Aqui Moisés, Deus está falando para Moisés, olha Moisés, chama eles, porque eu vou dar o mesmo espírito que está com você, eu vou tirar e eu vou passar para eles. E vai ser o mesmo espírito. Olha só, irmão, a aliança, é a aliança. Deus vai fazendo isso, irmão. Deus vai multiplicando. Deus vai fazendo crescer a igreja. Deus vai transferindo isso. E não está sobre mim, eu já falei. Eu falo isso para os meus discípulos. Eu falo, não, se vocês caminharem, já está sobre vocês. Já está. No dia que você decide caminhar comigo, já está sobre vocês. Já foi. A irmã Iema sofria um pouco no começo, né? A irmã Iema, pastor, o senhor pode ir? Eu falei, não, você pode ir lá. Você representa a igreja, você é da eclésia. Ela, não, pastor, mas é o senhor que... Eu, não, irmã, a unção que está sobre mim já está sobre você, vai lá. Pode ir, você representa a eclésia de Cristo. Se você exerce uma função de liderança nessa igreja, se você é um líder de célula, se você... Já está a unção da eclésia de Cristo. A unção que Deus colocou sobre mim já está sobre a sua vida. Já está, irmão, porque você decidiu caminhar junto. Isso aqui, essa palavra aqui já se faz sobre você. Agora, como pode ser? Que espírito é esse que fica contritando? Não é obra de Deus isso. Não é o Espírito de Deus isso. Cuidado, porque às vezes a gente recebe algum espírito aí por livre e espontânea vontade. Temos que tomar um cuidado, irmão. Amém? Deus sempre levou muito a sério, irmão, a unidade e a lealdade. Por isso que Jesus ora em João capítulo 17. O que Jesus ora lá em João capítulo 17? A parte crucial que ele fala. Senhor, que eles sejam um, para que como eu e o Senhor é um. Olha o nível que temos que ser um. Não é ser um de qualquer jeito. É ser um, nós precisamos ser um, como Cristo é um com o Pai. Então tem um padrão aqui estabelecido. Não é ser um de qualquer jeito. Não é ser um de qualquer forma. Não é ser um do meu jeito. É ser um como Cristo. Ou seja, ninguém faz nada diferente. Cristo não fazia nada diferente do que o Pai fazia. Que o Pai falava para fazer. Cristo não fazia. Então precisamos ser um assim. A mesma sintonia. Ter o mesmo som. Nas regiões celestiais, irmão, quando eu agir, quando o Douglas agir, quando o Jair agir, quando a Iema agir, quando a Cláudia agir, quando o Maurício agir, o som tem que ser o mesmo. Essa é a unidade. E aí ele fala, que eles sejam um como eu sou um contigo, para que o mundo reconheça que o Senhor me enviou. Olha só o testemunho aí. Então essa unidade gera um testemunho. E aí o mundo começa a ver, opa, aquela igreja é diferente. Aquele povo ali está fazendo um negócio diferente. Aquele povo anda marchando para o mesmo lugar. Irmão, não sei se você já teve essa oportunidade. Eu já fui muito de estádio de futebol. Já ia muito. Eu morava na rua do estádio de futebol. Eu morava na Princesa Isabel. Depois você procura aí em Santos. Princesa Isabel, bairro Vila Belmiro. Você vai ver lá onde que era. Era pertíssimo do estádio de futebol. Irmão, eu já vi Tropa de Choque. Você já viu Tropa de Choque? Quem conhece Tropa de Choque aqui? Irmão, quando eles começam no mesmo tom, eles batem aquele negócio aqui, ó, pá, pá, e tá. Rapaz, treme. Parece um mover espiritual, até. Olhando hoje, pastor Jair, parece um negócio chacoalha dentro da gente. Por quê? Quando tem uma unidade, irmão, a autoridade junto com a unidade, ele gera um abalo no inimigo, ele gera um abalo no outro. E se você pega uns vídeos aí da Tropa de Choque marchando, e eles marcham, e eles fazem uma batida muito certinha, e eles nos dão 3 machadas e batem no negócio aqui, pá, pá, rapaz, o povo vai recuando com medo, já vai recuando com medo, não tem nem confronto, só a marcha dele, irmão. Imagine a marcha do povo de Deus, falando a mesma língua, caminhando com o mesmo espírito, andando na mesma sintonia. Imagine o que isso causa no inferno, irmão. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente não tem vitória, é por causa de deslealdade nossa, do nosso coração. Não é porque Deus não quer dar vitória. Não é porque Deus não quer dar vitória para a igreja. Não é porque Deus não quer dar vitória para o povo. É porque, às vezes, não estamos alinhados. Na aliança que fizemos, porque a aliança já foi feita, sim ou não? Agora, precisamos andar dentro de uma lealdade nessa aliança. Em todos os detalhes. E vamos aprendendo, amém? Glória a Deus. Olha só. Eu quero, guarda essa frase aí, quem está anotando aí, guarda aí, ou escreve aí no WhatsApp e já põe no grupo da igreja essa frase. Não é falta de amor que tem atrapalhado o crescimento das igrejas, e sim a falta de lealdade. Não é falta de amor, é falta de lealdade que tem atrapalhado o crescimento das igrejas na face da terra.
Guarda isso no seu coração, irmão. Lealdade está baseada no princípio e não no sentimento. Não é sentimento, lealdade. É um princípio. Precisamos aprender isso. Então, irmão, falamos aqui de nossa aliança com Deus, nossa aliança de lealdade com a igreja. E agora eu quero falar para você do valor da aliança na família. Na família. Hoje é um culto de família. E eu quero falar algo para você muito sério. Deus, quem projetou a família, irmão? Foi Deus, sim ou não? Deus projetou a família. Deus projetou a família. Então, família não é uma ideia humana. Família não é uma ideia humana. Vamos já tirar isso. Não é uma ideia, não é uma concepção de época, de tempo, não é uma concepção de tradição. Não é. Família é um projeto de Deus. Deus projetou desde o princípio, família. Deus projetou Adão e Eva, multiplicai-vos e vai. Enche a terra, vai lá. Então a projeção da família nasceu no coração de Deus e Deus projetou na terra. Deus projetou família na terra. Então há um projeto de Deus aí, já parte por aí. Então, quando nós entendemos isso, se nós somos tementes a Deus, já tínhamos que olhar diferente para a família. A nossa família já tinha que ter um olhar nosso diferenciado. Já tinha que ter um olhar nosso já mais afinado. Opa, isso aqui é algo de Deus aqui. Dentro da minha casa tem algo de Deus. Dentro da minha casa tem algo de Deus aqui. Não é algo que eu decidi. Eu escolhi a Mainara para casar. Dandan não pode pensar isso nunca na vida dele. Eu escolhi ter filhos que nem a Letícia, que nem a Manu. Não. Deus colocou ali. Deus fez esse projeto. É como se fosse um barro assim, ó. Deus fazendo. Eu vejo Adão, quando vai nascer o bebê, né? Está formando. Por que o salmista diz? Quando eu era informe no ventre da minha mãe, tu já me chamava pelo nome. Porque já existia um relacionamento de Deus com esse bebê. Deus já ia formando. Uns ele dá uma apertadinha assim, o nariz dá uma puxadinha, outro ele dá uma puxadinha pro nariz. Eu acho que Deus faz essa brincadeira ali no ventre. Deixa eu dar uma puxadinha nesse nariz aqui, Deus vai formando. Deus está ali, irmão. Deus está junto. Então é um projeto. Você não é um acaso, você é um projeto. Você não é um acaso. Talvez você foi tentado, que nem eu, tentado tirar. Meu pai chegou para minha mãe, ó, vai tirar, toma um cheque aqui, vai lá, arruma alguém lá, tira isso aí. Tira isso aí. Mas eu costumo dizer que aqueles que Satanás tentou tirar no ventre e não conseguiu, Deus tem um propósito grande nessa terra, hein? Deus, se você é esse aí, creia que Deus tem um propósito grande na sua vida. Sabe? Então é um projeto de Deus, irmão. Família é um projeto de Deus. E nós precisamos entender isso. E há uma aliança. E Deus, ele mostra, eu vou dar um exemplo só aqui, que eu poderia dar vários, de famílias que Deus se aliançou, desde Noé, várias famílias pensando para um propósito. Deus usar uma família para que um propósito grandioso aconteça na terra. Você já pensou nisso, irmão? Deus usar uma família para que um propósito gigantesco aconteça. A família que está lá, colocando lenha no fogão, fazendo uma sopinha, está lá. E aí Deus chama ali, ou não é? Vem aqui. O que é, Senhor? Eu estou aqui fazendo aqui, plantando uma vinha, estou aqui plantando um negocinho. Vem aqui de lado, cara. Pega umas madeiras aí, constrói uma arca. Anota aí, faz um desenho. E Deus começa a fazer uma aliança com Noé, irmão. E Noé estava lá, tranquilo com a família dele. E aí, de repente, Deus pega, através de uma família, Deus muda a história da humanidade inteira. Você consegue entender isso? Então, Deus, ele tem um propósito com as famílias. Deus tem um propósito com a tua família. Deus tem um propósito com a tua casa. Alguns têm entendido, têm aberto a sua casa, e outros têm sido salvos ali. Nós temos visto testemunho. Nossa, como a célula é benção para mim. Como tem mudado minha mente, meu entendimento. Que benção, irmão. Porque está usando a sua família para abençoar outros. Glória a Deus por isso. Mas olha só. Deus usou um homem chamado Abraão. Lá em Gênesis 17, no verso 5, ele fala assim, e ele acontece várias coisas com Abraão. Várias coisas com a família de Abraão. Você sabe a história também, e eu vou ser bem resumido aqui que eu quero acabar. Abraão, ele casou com Sara. E Sara era estéril, e ele não podia ter filhos. E Deus faz uma promessa para ele. Sai da tua tenda, sai da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te fazer de você, pai de multidões. Faz uma promessa, uma aliança.
faz uma aliança. É uma aliança que Deus está fazendo com Abraão ali. E Abraão sai, irmão. E vai, anda, e anda, e anda, e nada acontece, e anda, e anda, e anda. E até que chega um momento que Deus fala assim, Abraão, vem aqui, faz uma oferta para mim. Abraão já estava triste, já tentando vários momentos, e nada acontecendo. Abraão, faz uma oferta para mim aqui, ó. Faz um holocausto, assim, assim, assim. Deus dá toda a diretriz. E Abraão faz. E ali ele tem um encontro com Jesus. E aí vem um decreto sobre a vida de Abraão. Gênesis capítulo 17, verso 5, diz assim, Abraão já não será o teu nome, e sim Abrão. Não, Abrão não será o seu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Olha só. Deus, irmão, Deus é eterno. Deus não está limitado ao nosso tempo. Deus já tinha constituído ele. Ele já era pai de uma nação, ele não tinha entendido. Por isso que Deus trocou o nome dele. Falou, não é mais Abrão, é Abraão. Agora teu nome é outro. Agora teu nome não é mais Jacó, é Israel. Agora teu nome não é mais... Teu nome foi transformado. Você foi transformado. Ó, Deus não determinou só deveres a Abraão, irmão. Mas muitas bênçãos específicas, das quais somos herdeiros, como declara Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, eu e você somos herdeiros e fazemos parte desta aliança lá com Abraão. Ou seja, uma aliança que foi feita numa família, e aí essa aliança, essa promessa diria, e em ti serão benditas todas as famílias na terra. Então, irmão, quando eu recebi Jesus, eu recebi uma herança, e essa herança é a bênção que estava sobre Abraão, que através de mim, através da minha família, todas as famílias na terra serão benditas. Você começou a entender um princípio de aliança que tem na sua família com esse mundo aqui? Você está começando a entender um princípio que a sua família tem de aliança com esse mundo? A aliança de Deus com a sua família implica que a sua família seja bênção nessa terra. Implica que sua família seja bênção. Você é herança isso. Isso é herança que você precisa receber. Você precisa ser leal a isso. Você precisa ser leal. Você precisa buscar a sua lealdade a isso. Amém? Abraão já não será o teu nome. Abrão já não será o seu nome. Mas Abraão, mudança de identidade muda a sorte da nossa vida. A mudança da identidade muda a sorte. Ah, pastor, mas eu não acredito em sorte, eu acredito em Deus. Deus é a nossa sorte. Quando Ele muda a nossa identidade, é para uma nova caminhada. É para um novo tempo. E essa aliança com a minha família, irmão, compete que eu e minha casa venham servir ao Senhor. Enquanto está no meu controle, eu e minha casa vamos servir. Vai chegar um dia que não tem mais meu controle. Ela vai ter o controle dela. Mas enquanto o controle é meu, vai estar junto aqui. Vai vir. Ah, mas se eu não quero, se não quer. Ah, pastor, mas ela tem que decidir. Tem, um dia vai decidir por conta dela. Mas hoje não, hoje eu decido. Hoje eu falo, vamos e vamos junto. Tá junto. Tem que estar firme, tem que estar junto. Porque nós temos uma aliança com Deus. A minha família tem uma aliança com Deus. E não é só uma aliança minha, é uma aliança da minha família. É uma aliança da minha família que eu recebi em Abraão. Lá quando Deus fez essa promessa a Abraão, Ele fez essa promessa para a minha família. E minha família é aliançada com Ele. Sua família é aliançada com Deus. Você, entendendo ou não, hoje você entende. Mas sua família é aliançada com Deus. Em Abraão, você recebeu uma aliança. E essa aliança quando você aceitou Cristo. Porque Cristo é a descendência. Essa é a aliança. Muitas, e a promessa de Deus não acaba, irmão. Até Jesus voltar, é isso aí. Nossa família tem que ser bênção. A sua família tem que ser bênção nessa terra. E é assim, mas não é ainda. Essa é a palavra. Não é ainda, mas vai ser. Em nome de Jesus, porque você não vai parar de orar por isso. Porque hoje você tem entendimento da palavra. Você vai declarar essa palavra sobre a tua família. Você vai declarar essa palavra sobre a tua casa. Você vai declarar essa palavra sobre a tua casa, sabe? E eu quero declarar hoje algumas palavras sobre você. E nós vamos acabar e eu vou orar por você. Eu quero declarar, porque o Senhor hoje está mudando nomes aqui, em nome de Jesus. E hoje o frustrado já não será o teu nome, mas realizado e feliz em Deus. O endividado já não será o teu nome, mas próspero e abundante em Deus.
Estéril já não será mais o teu nome, mas pai de multidões, mãe de multidões será o teu nome. Derrotado já não será o teu nome, mas mais que vencedor em todas as coisas em Cristo Jesus. Esse será o teu nome. Não é mais derrotado, não é mais frustrado, não é mais estéril, não é mais endividado, não é mais. Nesse nome não é mais seu. Deus te dá um novo nome hoje, e você caminha sobre esse nome, que Deus te dá uma nova esperança, um novo caminhar, uma nova promessa, mas seja firme na aliança e seja leal a Ele. Seja leal na sua família, seja leal com a sua família, seja leal com a sua esposa, seja leal com os seus filhos. Irmão, algo que eu vou falar para você, sonda isso no seu coração. Como que você é com seus filhos? Deixa eu falar uma coisa, seus filhos nunca serão o que você quer que eles sejam. Eles serão o que eles vê você sendo. É forte isso, né? Não é forte? Nossos filhos não vão ser o que nós queremos que eles sejam, irmão. Minha filha tem um monte de ideias para ela. Ela não vai ser. Agora em Deus ela vai ser o que ela vê eu sendo. E a mãe dela sendo. Não adianta eu falar para ela, filha, você tem que orar. Eu nunca oro. Filha, você tem que amar os outros. E ela só vê eu falando mal dos outros. Filha, você tem que ser mais amável. E eu sendo rude com a mãe dela. O que eu estou falando para ela ser, irmão? Ela vai ser o que eu estou sendo. E pior, pai de meninas aí, ó. Quem é pai de meninas aí? Olha para mim aqui. Olha para mim aqui, ó. Olha bem no meu olho aqui, não abaixa a cabeça não. Deixa eu falar uma coisa para você. Não normatize, valorize a sua filha. Não normatize ser grosso com ela. Não normatize isso dentro da tua casa. Ah, ela é uma criança. Não é não, filhos crescem. Valorizem as opiniões dela. Tratem ela com amor. Sabe por quê? Se você normatizar isso, amanhã um malandro lá vai fazer isso lá fora e ela vai achar que é normal. E a culpa é sua. Então seja amável com a sua filha. Não normatize ser só dá pancada na filha, só fala de forma grossa com a filha. Não normatize isso, porque amanhã ela vai casar e ela vai achar que isso é normal. Não normatize isso. Seja amável com a sua filha. Saia com ela para conversar sozinho. Tem duas, saia com uma um dia, saia com outra outro dia. Filha, hoje eu não vou falar nada, eu não quero falar sobre mim. É você, pode falar o que você quiser falar. Eu só vou ouvir. E não expresse opinião. Só ouça, deixa ela ser ouvida. Deixa ela ser ouvida. Sabe por quê? Porque quando ela casar, ela vai falar assim, um homem tem que me ouvir. Um homem tem que me ouvir. Porque meu pai me ouvia. Meu pai me ouvia. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, homens? Não normatize isso. Sabe por quê? Eu estou falando sério isso porque eu tenho atendido algumas situações, irmão, de casais que quando você vai ver, lá atrás, a mulher teve um pai que, não, meu pai não, eu não podia nem falar. E aí ela acha que é normal o marido ser assim. E não é. Então cuidado. Cuidado, nós estamos falando de família aqui. É uma aliança de família. Faça uma aliança com a tua filha. Fala, filha, o pai sempre vai estar aqui com você. Faz uma aliança, vou te dar uma dica. Faz uma aliança com a sua filha. Filha, o pai sempre vai estar aqui para você. Independente de qualquer coisa. O pai vai estar aqui. O pai vai estar te ajudando. Você errar um dia, o pai vai estar aqui para te ajudar a consertar. Seja esse ombro para tua filha. Para ela, quando ela for escolher um marido, ela vai saber que o marido tem que ser ombro para ela também. O marido tem que ser ombro para ela. Seja o exemplo. A sua filha não vai fazer o que você fala. Ela vai fazer o que ela vê você fazendo. Seja um exemplo para sua filha. Porque muitas mulheres aí estão se destruindo no casamento porque entenderam o casamento de forma errada. Porque cresceram dentro de lar de forma errada. Não vendo amor de pai, não vendo o pai ouvir, o pai normatizou isso. Normatizou grosseria com os filhos. Normatizou. Não estou falando que não tenha que corrigir, não, irmão. Tem que corrigir. Corrija. Mas corrigir é diferente de grosseria, de gritaria. Isso não tem nada de Bíblia nisso. De espancamento. Isso não tem nada de Bíblia. Correção é diferente. Correção não é espancamento, não é gritaria, não é. Isso não tem Bíblia. Não existe na Bíblia. Pelo contrário, a gritaria diz que espíritos malignos habitam no lugar onde tem gritaria e histeria. Lá em Provérbios, está lá. Você vai ver. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem uma mudança de nome hoje para nossa casa, para nossa família. E é sobre isso que nós vamos caminhar, amém? E sejamos fiéis à aliança com Deus, aliança com a igreja e aliança com a nossa família. Glória a Deus, amém? Fique de pé, eu quero orar por você.